Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para gravarmos o 10º episódio do podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho, com o gestor Ricardo Wanderson. E para a gente é uma marca importante, o 10º episódio. Lembrando que nós gravamos quinzenalmente, praticamente. Então, nós começamos a gravar em abril, logo no início da pandemia, no início da quarentena aqui na cidade de São Paulo. E tem sido muito bacana. Temos alcançado muitas pessoas, temos recebido aí muitas histórias, muitos retornos sobre o podcast, os nossos temas, aquilo que temos abordado. E para a gente chegar no 10º episódio é uma grande vitória e está muito bacana. Lembrando, você que nos ouve, já aproveita para se inscrever no podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho, com o gestor Ricardo Wanderson. Estamos nas principais plataformas de streamings, podcast, Google Podcast, Apple, Castbox e tantos outros, Deezer. Então você pode se inscrever, assinar o nosso podcast. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, um tema muito presente na vida familiar, na vida profissional, que está em todas as esferas da nossa vida, que é o tema conflitos, né? E, como sempre, trazendo uma reflexão descontraída, mas com profundidade, um bate-papo sempre muito legal. O Ricardo Wanderson aqui com a gente. E hoje, com uma novidade, esse podcast, nós estamos aí fazendo algumas experimentações, estamos gravando com vídeo também, né? Bom dia, Ricardo Wanderson, tudo bem? Olá, Flávio, bom dia a todos que nos ouvem aí, nos acompanham. De fato, muito legal, né? A gente está aí inaugurando o 10º episódio do podcast, e por que não inovar, por que não ampliar, né, os canais de comunicação? Então, essa ideia aí de trazer também essa novidade, para quem não nos conhece pessoalmente, né, Flávio? Uma oportunidade É agora verdade, né? também de conhecer a nossa beleza aí nas Não vai ser uma telas aí experiência muito boa, né? Pelo menos do meu lado. É verdade. A gente está colocando a cara aí agora, também gravando esse material em vídeo e logo mais sendo divulgado também em algumas plataformas. Então, para todos aí que nos acompanham, eu peço que fique atento aí, as novidades serão divulgadas aí nas minhas redes sociais. Desde já agradeço aí a audiência de todos aí que tem nos acompanhado. Muito bom, Ricardo. Muito legal estar com você aqui. Só para situar o pessoal, né? Hoje é dia 19, né? 19 de setembro de 2020. Aqui uma sexta-feira de manhã. É Nós isso estamos aí. gravando. Bom, Ricardo, tema conflito. Hoje é Tema 18, conflito Flávio. 18, corrigindo. 18. Hoje Então, é dia 18. 18. É Bom, 18? valeu. Agora até eu fiquei em dúvida aqui. É Olha na sexta-feira. tela aí. É sexta... Sextou. é sextou, isso que importa. É verdade. Rapaz, é muito bom trazer esse tema conflito. E o conflito ele está presente desde a nossa infância, né? Verdade. Conflito com os pais, conflito com os amiguinhos, conflitos na escola, conflito na rua, né? Conflitos depois com namorada, conflitos com... Enfim, o conflito ele sempre estará presente e ele sempre será necessário, né? Mas já para a gente começar, né, nosso bate-papo sobre esse assunto, fala aí para a gente, Ricardo, o que é conflito? Vamos começar aí com a definição de conflito. Isso é importante. Na verdade, o conflito, se a gente pudesse resumir, a gente poderia dizer que ele é uma oposição de ideias, né? Quando você tem de diferentes lados, uma maneira de pensar diferente, ou interesses diferentes, ou sentimentos diferentes. Então, em situações como essa, nasce o conflito, porque você não tem convergência, né? São pessoas, indivíduos ou grupos que estão tratando temas com pontos de vista diferente um do outro. Em linhas gerais, se a gente pudesse resumir, seria esse o significado do conflito. E hoje o conflito ele está muito presente também nas redes, né? Nas redes É verdade. sociais,
As pessoas estão com muitas dificuldades de discutir ideias, de aceitar a ideia do outro, de aceitar o pensamento do outro, né? Bem observado, Flávio. Isso está muito presente, né? Você abre as redes sociais, a figura do hater, né? Que nasceu aí com as redes Sim. sociais e tem crescido Se muito. você A não cultura do pensa que nem cancelamento. ele, né? Ah, Sim, você vai ser bombardeado. A cultura do cancelamento, né? Que também vem a reboque disso, desse movimento todo. E a gente percebe que as pessoas hoje elas têm um baixo nível de tolerância. Então, isso inibe, né, ou bloqueia, na verdade, a chance delas ouvir e compreender a visão do outro. Elas querem realmente ter a última palavra, elas querem defender a sua posição com unhas e dentes, quer garantir de que o que permaneça e o que seja sim. validado é o ponto de vista dela, e isso tudo acaba turbinando, vamos dizer assim, os conflitos, né? Não só, como você observou, não só nas relações interpessoais, mas agora de maneira mais presente também nas relações das redes sociais, né? E acho que até ainda mais pelo Sim. fato de em muitas das situações as pessoas nem se conhecem pessoalmente, né? Então isso potencializa, na verdade, a cultura do ódio, potencializa não ter tolerância para ouvir a opinião do outro. É muito ruim, acho que todo mundo perde. Porque, sim, porque também é algo frio, né? Não. Você não tem o outro ali na sua frente, né? Cara a cara com você. É uma época onde todos querem ter razão, né? E não abrir mão da sua razão para ponderar e avaliar o que o outro está dizendo. Mas fala para a gente, Ricardo, um pouco sobre os tipos de conflito, né? Se podemos dizer assim, quais são os tipos de conflito, onde eles acontecem, enfim. Bom, são vários os tipos de conflitos, né? Mas a gente poderia classificá-los basicamente em dois principais tipos: aquilo que é o conflito interno e o externo, né? O interno, a gente se dá conta disso toda vez que a pessoa ela não tem uma aceitação, né? Ela não se aceita, ela tem uma questão de um problema envolvendo a autoestima. Isso, às vezes, um erro que ela comete e ela acaba realmente se condenando muito, né? Por aquele erro, ela não aceita errar. São formas e maneiras de exemplificar de que existe esse conflito interno, né? A pessoa ela não se sente bem consigo mesmo, Sim, ou ela não concorda com as práticas dela mesmo, e isso gera um conflito bem difícil, eu diria, de resolver, né? Porque ele é um conflito interno, então tem que partir da pessoa as ações iniciais para conseguir mudar esse cenário. O outro conflito, nós já falamos um pouco aqui, são os conflitos externos, é aquele que ele está presente nas relações interpessoais, ou entre os indivíduos, ou grupos, né? Então a gente vê, por exemplo, acho que um bom exemplo trazer aqui, Flávio, é a questão do jogo político, né? A política vive, sim, sobrevive de conflito, né? O papel da política é, na verdade, administrar conflitos. Então a gente vê, esse é um exemplo de conflito externo, onde ele acontece entre grupos, né? Você tem, hoje ainda mais, né, a sim. Às questão da vezes até polarização. gerado, Ah, é verdade. Às vezes até gerado intencionalmente, né? sim, não há dúvida. E hoje até essa questão da polarização, né, tão presente no país, mostra e revela isso de maneira mais enfática. Você tem aquele que fala, não, eu sou da esquerda, outro eu sou da direita, eu sou do meio. Então você cria e segrega grupos e naturalmente isso traz conflitos, né? Então eu acho que Sim. esses são os principais tipos aí que a gente pode comentar e perceber. O conflito interno, há conflitos internos que fala um pouco da tua experiência nisso, né? E todos nós temos conflitos internos, nossas dores, traumas, né? Nossas frustrações. Ah, E tem algo que nós já falamos em podcasts anteriores, é essa questão dessa inteligência emocional e dessa inteligência espiritual para a gente verdade. lidar com esses conflitos internos, né? Alguns nós conseguiremos lidar de forma autônoma,
outros precisaremos de auxílios de profissionais, de amigos, né, ou Terapeutas, pessoas que verdade. possam olhar e possam Uhum. sinalizar para nós, né? Falar, ó, isso aqui está te sabotando, né? Muitas Exatamente. vezes esse conflito interno acaba sabotando profissionalmente, no casamento, na relação com os Exatamente. filhos, com os amigos. Acho que é por aí, né, Ricardo? Com certeza, eu mesmo já, todos nós, né, como você disse, temos aí histórico de conflitos internos, né? Eu posso até compartilhar que eu me recordo que na minha infância o fator da cor da minha pele me trouxe alguns conflitos internos, né? Lidar com isso, enfrentar a questão do racismo tão presente aí, foi exatamente eu tive que encontrar caminhos para superar esse conflito, porque o externo me atacava e eu internamente entrava em conflito comigo mesmo, né? Porque às vezes eu, eu, eu internalizava como verdade aquilo que era dito, né? E aí Sim, acaba dando um gatilho para o conflito interno. Esse é um exemplo. Há outras situações também, conflitos no trabalho, né? E aí já falando do conflito externo, muitos. onde você tem uma relação difícil às vezes com o chefe, com o líder, às vezes um conflito com os valores da empresa. Então, assim, como você disse na abertura, os conflitos estão presentes aí todos os dias, todos os dias. A gente também agora na fase da pandemia, a gente tem visto aí algumas notícias e vídeos de conflitos acontecendo, né? Põe máscara, não vou pôr a máscara, e já começa o conflito, a polícia indo lá e, você não pode estar aqui na praia, Sim, e aí já gera outro conflito. Então, a nossa volta, a gente tem realmente esse tipo de cena aí acontecendo, que mostra que o conflito ele está presente no dia a dia, ele caminha, ele faz parte da vida. A gente precisa identificar, a gente precisa saber lidar com isso, né? E também saber que o conflito ele pode ter um viés benéfico também, Flávio. Às vezes as pessoas não se dão conta sim, disso. sim. Vamos falar um pouquinho disso, porque nessa nova revolução industrial ou tecnológica, né? Essa, essa indústria 4.0, acho que é assim que chamam, uma das grandes qualidades e que as empresas vão buscar é esse indivíduo que tem capacidade de resolver conflitos, né? Então, fala aí para a gente, Ricardo, sobre os benefícios dos conflitos e depois a gente fala um pouco, né, sobre como ser um solucionador Legal, de legal. conflitos também. Bem bacana. O, por incrível que pareça, o conflito está presente em nossa vida e ele traz alguns benefícios, sim. A gente pode, através do benefício, aprender muita coisa, né? Por exemplo, um dos benefícios, eu acho que mais marcantes e presentes do conflito é a questão de você ampliar o teu modo de pensar, né? Porque, como eu disse no início, se a gente sabe que o conflito ele acontece em razão de pensamentos opostos, antagônicos, minimamente, quando você se deparar com um conflito, vale a reflexão sobre por que será que aquela outra pessoa está pensando dessa forma, por que será que aquela pessoa defende esse ponto de vista, tem valor isso, não tem? Então, ele provoca a chance de você desenvolver um pensamento mais amplo, né? Ele também ele promove maturidade nas pessoas, né? Você falou até no início de que desde criança nós entre os amiguinhos o conflito está lá presente, é verdade. Então ele faz parte do processo de amadurecimento do indivíduo, né? Lidar com o O amiguinho conflito pega o meu traz brinquedo, pega o brinquedo dele, é verdade. troca umas porradas. Troca, não tem jeito. E aí, né, em todo esse conflito, ele vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve. Então, isso vai gerando, vai trazendo maturidade para o indivíduo. Isso continua até hoje, né? Então, a gente pode perceber que há benefício, sim, na questão do conflito, né? Na troca de ideia, na É, maneira de enxergar o sim, mundo. sim, sim. Acho que saber a hora de recuar, saber a hora de abrir mão, né? E tem uma expressão que eu gosto muito, que é ferro com ferro afia o ferro, né? Porque o conflito é muito saudável, né? Porque através do conflito,
principalmente de pensamentos, de ideias, né? De convicções. Eu estou sendo afiado, né? Estou sendo melhorado, está me levando a pensar Exatamente. com mais profundidade nas questões da vida, né? Em todos os Exatamente. âmbitos. Então, o conflito ele é extremamente importante para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, como você disse, né? Nosso É. amadurecimento. Não há E como tem, amadurecer e crescer sem esse choque, né? verdade. E nós já falamos aqui, quando a gente leva isso, por exemplo, para a questão da carreira, da liderança, nós percebemos que hoje o líder ele está lidando com no seu time, na sua equipe. Nós falamos isso, acho que é uma conversa, um bate-papo com o Guilherme aqui. A questão de múltiplas gerações, né, dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesma equipe. Então, você tem geração Sim. X, milênios, está tudo misturado. E daí isso, naturalmente, também traz um ambiente de conflito, né? Porque a maneira de enxergar o mundo, a maneira de desejar as coisas é diferente de uma geração. Ele muda, né? Ele é transformado de uma geração para outra. E aí, quem está à frente, liderando uma empresa, um grupo, e tem esse perfil, ele tem que estar atento a esses movimentos, exatamente para saber como lidar. Então, há valor, posso dizer que há valor na competência do líder que sabe administrar um conflito, né? Sem dúvida alguma, é uma das demandas aí que surgem para o líder moderno, para a liderança moderna, saber cada dia mais, lidar com os conflitos. Sim. E esse líder, ele ou aquele que pretende a gestão, a liderança, ou aquele que já está, saber que a ausência de conflitos nunca irá existir, né? Pelo contrário, É, quanto maior a responsabilidade, maior o grade, assim, né? O cargo, maiores serão os conflitos que eles terão que administrar, né? Maiores serão você tem os razão. problemas, né? Isso acho que é a sua vivência diária, né? Você tem razão, é bem isso. Ao longo da minha carreira, Entendi. exatamente o que você narrou agora é crescente essa questão do conflito, né? Porque geralmente você transita, né, do operacional para o tático, do tático para o estratégico, e quando você chega no nível estratégico, os conflitos ele ficam maiores, exatamente porque você está discutindo muito ideias, né? Pensamentos, formas, processos, e ali é que as Eu, divergências aparecem de maneira mais presente. e uma coisa que pega muito, né? Essa questão dos conflitos, e aí em todos os níveis, né? Seja do presidente ao analista, ao auxiliar, ao ajudante, enfim, que é a questão do ego, né? O ego sempre estará presente. É, E se não houver escuta, né? Uma escuta atenta, uma escuta de qualidade, fica mais difícil ainda você compreender e solucionar os conflitos, né? Um líder que não escuta, ou o líder que coloca o seu ego em primeiro lugar, esse está lascado, né? não sobrevive, né? Não sobrevive. Ah, cortou aí a tua fala, Verdade. Flávio. Acho que tá picotando um pouco a transmissão. Sim, não sobrevive se ele não tiver essa escuta, porque para você ser um agente solucionador de conflito, que é uma demanda do líder moderno, você precisa tomar algumas ações e ter em mente alguns pontos importantes. O primeiro é que você precisa valorizar as relações, né? Se você não valoriza as relações, você vai com o seu conflito até o fim, porque você não valoriza quem está do outro lado. Então, acho que o primeiro passo é valorizar as relações. E aí, valorizar as Sim. relações engloba você valorizar o que os outros falam, né? Valorizar o que os outros pensam. Isso é dar valor às pessoas. O segundo, acho que é diferenciar bem o tema, o assunto do indivíduo, né? Não levar para o lado pessoal, né? O pessoal usa esse termo. E realmente isso é muito importante. Uma coisa é Isso você é, é o isso é uma ponto grande. é o ponto de partida. Então, uma coisa é você discutir ideias, outra coisa é você discutir pessoas, né? Tem que separar as coisas, né? E isso é tirar um Muito pouco bom. tirar o mimimi, né, da conversa. Porque às vezes a pessoa se ofende se a outra pessoa não concorda com ela. Mas ela tem que entender que
é um ponto de vista diferente, né? E não está ligado à pessoa dela, mas sim ao campo das ideias. Então, acho que esse é um outro ponto importante, separar os assuntos das pessoas, né? Poderia citar alguns outros, como, por exemplo, a pessoa sempre ficar atento, desenvolver a escuta, né? Então, ela ouvir com atenção, se possível, ser a última a falar. Eu acho que isso também está faltando hoje em dia. A pessoa nem espera o outro terminar de falar, já interrompe, já quer pôr a opinião dela. A Sim, pessoa está falando, ela não está ouvindo. Às vezes, enquanto a outra pessoa está falando, ela está pensando o que eu vou responder, e isso interrompe o processo de reflexão e de análise, de entendimento. Isso traz um problema grave na comunicação entre as pessoas, né? Então, quem sim. quer solucionar E problema trazendo, a precisa gente aprender. fala aqui de... Deixa eu só concluir esse raciocínio. Então, quem quer resolver conflitos precisa aprender a ouvir, porque se não souber ouvir, não vai ser habilidoso para resolver conflito. Pode falar, Flávio. Não, era exatamente sobre isso, né? Porque a gente fala também de espiritualidade, né? E a escuta tem muito a ver com o considerar o outro, né? Você tá atento ao outro. O outro, ele tem a mesma importância que você no processo, na organização, no processo de crescimento, de aprendizado, enfim, É, para atingir os objetivos. Então, né, se você não está ouvindo o outro, é algo errado com você também, né? essa análise é Então, importante. precisa fazer essa avaliação. Poxa, e essa de separar pessoas de problemas, acho que é uma prática pouco existente, né? Porque nós rotulamos as pessoas muito facilmente, né? Nós colocamos rótulos nas pessoas com muita facilidade. Acho Infelizmente, que é verdade. aí entraria, né, por não separar. Aquela pessoa é assim. E aí depois, para tirar esse rótulo das pessoas, é um outro processo muito difícil, né? Com certeza. Com certeza. Hoje, a gente vai partindo já para o final, Ricardo. Tá muito boa a conversa. Tinha muita coisa aqui para a gente abordar, para a gente falar. Essa questão do conflito, né? Falamos do conflito interno, do conflito externo, dos benefícios do conflito. Acho que, gente, você que nos ouve, traga isso para a sua família, traga isso para a convivência com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os amigos, né? Dos benefícios do conflito, vai tornar sua convivência familiar muito melhor, vai tornar sua convivência profissional no ambiente de trabalho, a partir do momento que você entende que o conflito vai te trazer crescimento, a sua escuta vai melhorar, a sua relação com o outro também vai melhorar, né? O conflito, às vezes, entre os filhos, né? Os filhos que brigam muito um com o outro, É. você ajudá-los a resolver os conflitos e, claro, né, sempre levar isso aí para todos os ambientes, né? Aqui a gente fala da vida como um todo, né, Ricardo? Com certeza, com certeza. E eu queria, Flávio, a gente caminhando agora para o final, desafiar quem nos ouve, quem nos acompanha aí, para fazer um exercício sobre esse tema. É muito bacana se puder pegar na sua mesa de trabalho, ou em casa, deixar uma folha, um papel, algum lugar que você se sinta confortável de fazer isso, e anotar, você começar a perceber os conflitos ao longo do seu dia. Então, anotar, fazer mesmo essa anotação. Bom, Em que momento aconteceu o conflito, qual foi o tipo de conflito, se ele foi interno, se foi externo, é, como foi gerado, fazer algumas anotações sobre o que aconteceu, vai registrando o dia inteiro, vai registrando isso. Ao término do dia, revisitar essa lista, e aí você conseguir se autoavaliar como você conseguiu lidar com aquilo, né? Se você, qual postura que legal. você teve frente àqueles Eu vou conflitos que fazer foram também. surgindo. É muito legal isso, porque isso nos mostra, às vezes a gente vai perceber que às vezes em pequenos conflitos a gente teve um comportamento equivocado, né? E, que nasce em pequenos conflitos, às vezes uma louça que eu deixei de lavar aqui em casa
Já nasce um conflito com a minha esposa, entendeu? E aí, dependendo do meu comportamento em Poxa, relação a uma ela, guerra, né? Nasce uma guerra. pode nascer uma guerra. E aí, então, eu tenho que estar atento exatamente a isso. Quando eu faço essa análise, essa leitura, eu falo, poxa, aqui eu não agi legal, aqui eu agi legal. E isso vai desenvolvendo em nós uma habilidade maior de lidar com conflitos. Então, fica essa dica aí para quem nos ouve e nos assiste. Muito bom, muito bom. Fica aí, então, esse exercício, um ótimo exercício. E a disciplina, né? Acho que esse exercício traz uma disciplina e a disciplina só ajuda Com na vida, certeza, né? com Muito certeza. bom. Gente, vocês que vão ouvir esse podcast, nós estamos experimentando aí novas ferramentas, novas plataformas, novas. Então, talvez se o som tenha picotado ou se o áudio não estiver na qualidade costumeira, né, tenha um pouquinho de paciência aí com a gente, que a gente está experimentando, mas experimentando para levar para vocês o melhor podcast, o melhor conteúdo e a melhor qualidade também, né? E então fica aí só essa observação. Ricardo Isso aí. Wanderson, mais uma vez aí, um prazer te ouvir, prazer estar com você. Muito bom gravar esse 10º episódio aí Eu que do agradeço, podcast Flávio. Vida, Espiritualidade e Trabalho. Eu que agradeço a Em disponibilidade, a breve, forma que então, você tem conduzido aí, muito legal. Obrigado mesmo. legal. Em breve, então, o vídeo estará disponível aí nas redes sociais do Ricardo Wanderson, nas minhas redes também, Flávio França, e o áudio disponível nas plataformas de streaming. Esse é Flávio, mais um episódio se do você me podcast. permite, Opa, até para quem claro. nos ouve, talvez não conheça onde acessar, eu estou lá no Instagram, @Ricardo_Wanderson com W, e lá, na verdade, vai ser o canal principal onde eu vou divulgar as novidades, inclusive do podcast. Então, Ricardo_Wanderson. Me siga lá no Instagram e lá você vai ter todo o acesso aos conteúdos e também aquilo que a gente está fazendo de novidade para esse material de vida, espiritualidade e trabalho. Gente, se vocês quiserem trocar uma ideia com o Ricardo, é só chamar no direct, né, Ricardo? Sim, Pode chamar você com no certeza, estou à direct disposição. Isso aí. para bater um papo, tirar dúvidas, né? Para Essa é a uma ideia. mentoria, para uma conversa, para um café virtual ou presencial, enfim. É só chamar o Ricardo no direct que ele vai atender vocês com prazer. Com certeza. Valeu, gente. Obrigado. Vida, espiritualidade, trabalho. Hoje gravamos nosso 10º episódio. Até o próximo. Um grande abraço. Abraço.